Pai nos deu um coração. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, Pai nos deu um coração. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, Pai nos deu um coração. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, Pai nos deu um coração. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, Pai nos deu um coração. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, Pai nos deu um coração. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, Pai nos deu um coração. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, Pai nos deu um coração. Nos ajuda, Senhor, nos ensina, Pai nos deu um coração. Da figura desses homens, da figura desses homens, o fato da figura desses homens, exatamente o fato
colocar na figura desses homens exatamente um fato. 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 Colocar na figura desses homens exatamente um fato.
nosso pensamento. Para a gente poder ficar um pouquinho mais pensativo na nossa condição, eu quero que vocês saiam daqui com a cara de felizes, tá, gente? Com a cara de felizes. Não vamos sair com essa cara de pinto murcho, não. Vamos sair daqui com cara feliz. Vamos ver o que acontece aqui no capítulo 2. Eu não vou sair do capítulo 2 hoje, não. Porque eu não vou entrar na muralha hoje, não. A gente vai entrar junto na próxima semana. Na muralha, não. Na fornalha. Ou ninguém quer entrar aqui na fornalha? E no ano 2:1. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos. E o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: vamos sair daqui com cara feliz. Vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O que foi me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. O seu espírito se perturbou, mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e dádivas e grande honra. Portanto, para que declararem o sonho e a sua interpretação, tinha sido o seu sonho. Segunda vez disseram, e se apresentaram. Diga ao rei o sonho a seus servos. E o rei lhe disse: tiraremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se não me fazeis saber o sonho, disseram ao rei, uma só sentença será vossa. Pois vós preparaste palavras mentirosas e perversas para as proferir na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho para que eu entenda que me pode dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei, disseram: o que foi? Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei. Se não me fizeres saber, pois nenhum rei há interpretação, ou dominador que requeira coisa semelhante de algum mago, astrólogo ou caldeu. Mas se vós, porquanto as coisas que o rei requer, é de mim, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é tinha sido o sonho. Segunda vez que o rei muito dignou o sonho e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos todos os sábios. E buscaram Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. Então, Daniel falou, avisaram prudentemente a Arioque, sentença da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E respondeu e disse a Arioque: para as encarregados do rei, porque se apressa tanto o mandado da parte do rei. Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar. O que foi? Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei. Se não me fizesse saber, pois nenhum rei há interpretação, que o rei que requeira coisa semelhante de algum mago, astrólogo ou caldeu. Mas se nós, porquanto as coisas que o rei requer, é de mim, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses. Ou seja, ele não queria, era muito fácil, ele e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto
decreto segundo o qual deviam ser mortos que a lei buscava Daniel seus companheiros para terem mortos. Então, Daniel falou avisadamente a Arioque, da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e respondeu e disse a Arioque, porque sempre sabendo o mandado da parte do rei. Então Arioque explicou para Daniel, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar. Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do Deus, do rei. Se não me fizesse pois nenhum rei há interpretação que o rei que requeira coisa semelhante de algum astrólogo ou caldeu. Mas se nós, porquanto as coisas que o rei requer é de Deus, e que saber possa declarar diante do rei, não é Deus. Ou seja, ele não queria muito fácil. Uma glória o rei enfureceu e ordenou que matassem os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos. Com lento, a pessoa toma um cafezinho aí enquanto a palavra está chegando. Onde é que eu ia? Ah, aqui. Ele diz assim: não, 10. Responderam os caldeus da presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, Senhor, ou dominador. Calma, tenho que ler com vírgula. Pois nenhum rei há, Senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Paramos aqui. Cuja a morada, só se for um Deus, cuja morada não é com a carne. Por que será que ele disse isso? Só um Deus cuja morada não é com a carne. Ou seja, a morada não é aqui. Um Deus cuja morada não está aqui no meio de nós. E, se a gente olhar direitinho, o único povo do mundo em que o próprio Deus habitava no meio do seu povo, o único povo que era conhecido porque o seu Deus, não representado por imagens de escultura que podiam ser levadas, mas tinha uma habitação no meio do seu povo. Era quem? Caldeus, pelo amor de Deus. Judeus, pelo amor de Deus. Eu caio para trás, eu volto aqui para Gênesis e Apocalipse. Judeus eram os únicos povos em que o próprio Deus fazia morada no meio do seu povo. É tanto que quando a gente vai para o livro de Josué ou Samuel, já não me lembro bem, tem uma passagem, acho que é Samuel, ou Reis, né? Não, Samuel. Que ele diz que o Deus, eles estão vindo numa guerra que os judeus levaram a arca, e eles disseram, e o Deus dele vem no meio deles. O Deus dele vem, eles estão lutando e eles vêm, exército, e o Deus dele vem no meio deles. Então, quando ele diz aqui, um Deus e cuja morada não é com a carne. Por outro lado também, sabemos que nesse período aqui, Salomão já tinha dito que
que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aqui muita coisa já havia sido dito, já havia sido revelado sobre as características de Deus. E o povo de Israel, apesar de saber que Deus não habitava em templos feitos por mãos humanas, como disse Salomão, mas a sua glória, que não é a Shekinah, né? A sua glória habitava no meio do seu povo. E assim era como se a própria presença, o próprio Deus, manifestasse-se em glória para o seu povo. Então, claro que um mago dizendo que isso é uma coisa de outro mundo, revelar ao rei, não apenas a revelação do sonho, mas também a revelação do que era, do que foi que ele sonhou. E Daniel foi chamado para morrer. Coitado, está em casa. Aí chega esse tal chamado Arioque, encarregado do rei. Daniel, toque, 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 tá aí? Tô, o que foi? Vamos morrer? Morrer por quê? Ah, menino, chamaram todos os sábios aqui da redondeza. O rei endoidou, agora está querendo que descubram não só a interpretação, que não é nem a interpretação do sonho, mas também que lhe digam qual foi o bendito sonho que ele teve. Daniel, que confia em Deus, né? Que confia em Deus, o crente que confia em Deus, confia em Deus. Agora, o crente que não confia em Deus, confia no seu emprego, no seu trabalho, na sua inteligência, na sua sabedoria, confia na sua própria força, confia no seu próprio jeitinho. E fazemos uma certa diferenciação entre os sábios dos outros deuses para o menino Daniel. E qual é a primeira coisa que o menino Daniel faz? Então Daniel foi para a sua casa, versículo 17, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Chegou lá e disse: Ananias, Misael, Azarias, a coisa tá feia aqui para nós. Joelhinho, para que te quero? Ajoelha aí, vamos orar que o negócio tá. Vamos pedir misericórdia a Jesus. Misericórdia, Deus. Para que Ele nos revele esse segredo. Que o negócio é segredo. Versículo 18. Para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com os restos dos sábios da Babilônia. Então, foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou a Deus dos céus. Deixa eu pregar um pouquinho aqui. Vamos pregar, né? Deixa o estudo, vamos pregar. Ai, meu Deus do céu. É que tá, eu quero olhar para a cara de vocês melhorzinho. E tá meio manchado aqui. Aí fica uma mancha na hora que eu olho para a Alice e eu não gosto disso. Pronto, agora eu consigo ouvir. Agora eu consigo ouvir melhor. Crente descobriu que ia morrer. Por quê? Porque tinha uma coisa a acontecer que era impossível. Não era somente revelar ao rei o sonho. Isso era muito fácil. José
já tinha feito algumas centenas de anos atrás. José já tinha feito isso. Né? Agora, piorou, era contar também um sonho. Deus tinha que dar a revelação do sonho e a revelação da interpretação do sonho. O que é que o crente faz? Entra em desespero. Liga para o telefone do diácono que não atende, vai nas casas dos pastores, manda mensagem para a igreja, entrem em oração, para que Deus nos revele esse segredo. O que é que os três fazem? É que eu não consigo memorizar o nome deles em hebraico. Só me vem Sadraque, Mesaque e Abednego. O que é que Sadraque, Mesaque e Abednego fazem? Não, liga para Daniel e pergunta: Daniel, o que é esse negócio aí para a gente orar que eu não estou sabendo? Está acontecendo alguma coisa? Está passando algum problema? Não sei o quê. Não, João Paulo, isso não é a Bíblia. Isso é a plenitude da palavra. Como eu sou idiota. Não. Foi só um... né? É que às vezes a gente... Porque muitas vezes, né, a gente manda mensagens: orem por nós. Por quê que a gente manda orem por nós? Primeiro porque a gente acredita numa igreja que ora. Né? Crente fofoqueiro, o que é que faz? Liga para saber se está precisando de alguma coisa. Precisamos. Oração. E o que é que eu faço quando eu recebo uma mensagem pedindo para orar? Ligo para saber qual é o problema que está se passando. Não. Eu oro. João Paulo, você ora imediatamente? Oro imediatamente. Mas como é que eu vou deixar tudo por fazer, e vou orar imediatamente? Vou orar imediatamente. Sabe por quê? Porque, com perdão da expressão, se me der caganeira, eu vou imediatamente ao banheiro. Se me der vontade de fazer xixi, eu vou imediatamente no banheiro. E a oração é mais urgente do que qualquer uma das nossas necessidades. Vai na casa de banho e vai orar. Imediatamente. Agora, crente não gosta de orar, inventa desculpa. Mas é porque eu estou dirigindo. Não posso orar. Ei, atende telefone que é proibido por lei? Não, mas é porque eu estava numa conversa. Uma conversa? Uma conversa imediata com Jeová. A gente não sabe o que a pessoa está precisando do outro lado. A gente não sabe, mas a gente sabe, pelo menos eu estou falando para crentes, sabemos o poder da oração, de uma igreja que ora. Jesus Cristo disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome no mesmo lugar, não. Nós podemos estar reunidos em nome dele em qualquer lugar da face da terra. Porque o meu Deus não se limita ao físico. O meu Deus não se limita ao espaço. Nós podemos estar reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo e estando todos, cada um, em uma nação diferente. Nesse momento, pessoas estão ouvindo na internet a pregação, estamos todos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós estamos reunidos em um propósito de oração naquele momento, sabe o que aconteceu com Pedro? Novo Testamento. Sabe o que aconteceu com Silas e Paulo? Novo Testamento. Se não sabe, é hora de ler a Bíblia. É o poder de uma igreja que ora. E é claro que tendo 4 homens que se dedicavam a Deus exclusivamente, faziam as obras do mundo. Eram governadores, tinham seus afazeres. Claro, mas Deus estava em primeiro lugar na vida
Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus estava em primeiro lugar. Primeira ameaça. Vamos recorrer a Deus. Será que nós temos fé? Será que nós brincamos de fé? Brincamos de igreja? Será que nós acreditamos que Deus pode suprir todas as nossas necessidades? Ou será que precisamos sair pedindo por aí? Será que nós ajoelhamos colocamos o nosso joelhinho no chão e clamamos a Deus? Ou no momento da reviravolta, no momento da tempestade, a terra começa a ir embora, a areia começa a cair, e a casa que foi edificada, linda, começa a ceder e ir embora. Daniel tinha uma casa edificada sobre a rocha, não tenho dúvida. E não importa se ele tivesse pedido, se o rei tivesse pedido, Daniel, eu quero saber não apenas esse sonho, mas também quero saber o sonho que eu ainda vou ter. Deus o revelaria. Naquela noite foi revelado, versículo 19, o segredo a Daniel, numa visão. E Daniel louvou ao Deus dos céus. Falou Daniel e disse, olha que linda essa mensagem, esse louvor de gratidão a Deus. Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciências aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos porque nos fizeste saber este assunto do rei. Olha esse louvor de Daniel, claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz que Deus muda os tempos, as horas. É Ele quem remove os reis e Ele também estabelece reis. É Ele que dá sabedorias aos sábios e ciências aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz. É Ele que estabelece reis. Ele muda estações. Ele muda as horas. E claro que Daniel conhecia a história do seu povo. E claro que Daniel sabia exatamente quando Deus atrasou o relógio. Fez parar o relógio com Josué. E sabe quando Deus também fez adiantar as horas. E ele sabe exatamente a história de Deus e do poder de Deus. Será que nós sabemos do poder de Deus? Será que nós conhecemos e experimentamos o poder de Deus? Será que nós nos permitimos viver e experienciar as coisas que Deus tem para nós? Porque se você não experienciar o Deus que você prega, o Deus que você vive, se você não tiver experiências com Deus, experiências reais, porque às vezes as pessoas forjam experiências com Deus só para mostrar para a igreja que tem uma certa santidade.
se você tiver experiências profundas com Deus, experiências reais com Deus, é claro que você vai estar firmando a sua casa numa rocha. A experiência com Deus não é obrigatória, mas ela nos ajuda. Ela nos ajuda, até porque Deus é um Deus pessoal. Ele quer ter experiência conosco. Ele quer ter experiência com cada um de nós. João Paulo, que tipo de experiência? Não sei, cada um com a sua. Não estou falando de coisas sobrenaturais, mas estou falando em coisas que somente Deus pode fazer. E reconhecer Deus em todas essas coisas. Mas só tem experiência, só experiencia coisa com Deus aquele que acredita, que obedece e que tem propósito com Deus. Se não tem propósito com Deus, se Deus está em segundo lugar na sua vida, não pense que você vai ter experiência com Deus. E se tiver, ai. Ore para não ter. Porque a experiência de filho rebelde com o pai é chibata. É chibata. Sabe o que é chibata? Aqui existe chibata, né? Então, agora filho obediente não. Filho obediente não. Tem um tratamento diferenciado. Amém? Versículo 24. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhes assim: não mates os sábios de Babilônia, introduz-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei dentre os filhos do cativo de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogo, nem mago, nem adivinho o pode descobrir ao rei. Olha, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama, e são estas, para que, pode olhar aqui para mim. Oh Deus, aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. O rei todo pomposo. Nabucodonosor, se uma coisa que ele tinha era pompa. Trouxe todo mundo. Ninguém. Manda matar todo mundo. Chega Arioque, coitado. Na última esperança, mas claro, não era a cabeça dele que ia voar. Mas na esperança de salvar toda a gente. Leva Daniel. E então entra Daniel na presença do rei. E o rei, claro, pergunta imediatamente: Daniel, tu vais me fazer saber a visão e a interpretação? Aí Daniel: rei, homem nenhum sabe isso não. Sábio não sabe. Mago não sabe, astrólogo não sabe, adivinho não sabe. Isso é um assunto que aqui na terra ninguém sabe. Mas deixa eu dizer uma coisinha ao rei. Há um Deus nos céus. Deixa eu pregar um pouco. Olha a situação. Ninguém sabe como resolver aquela situação. Ninguém sabe o que fazer naquela circunstância. Ninguém resolve aquele problema. Não há ninguém para resolver aquele problema. Meu amado, quando não
solução. Quando não há uma solução, mas enquanto houver um crente fiel sobre a face da terra, pode haver a resposta de um Deus. Pode haver solução para o problema. E é isso que Daniel está dizendo. Homem nenhum vai resolver esse problema. Homem nenhum vai dizer isso, mas há um Deus nos céus. E este Deus me revelou. Esse Deus resolveu o meu problema. Esse Deus me tirou dessa morte que tu decretaste. Esse Deus salvou a mim que sou crente e a todo bando de ímpio. Por causa de um crente, Deus salvou o crente e todo o restante de ímpios, de adoradores de Baal. A presença de um crente que se prostrou, no caso 4, que se prostraram, intercederam, que oraram, que buscaram. Por causa desses 4, uma reca de adoradores de Baal foi salva. Sabe por quê? Porque crente é abençoado. E a bênção de um crente se estende por todos aqueles que o cercam. Quando um crente é abençoado, aqueles que o cercam são abençoados com o crente. Tem que ser. Tem que ser. E aí vem a visão. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos, e ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto? Aquele, pois, que revela os segredos e fez saber o que há de ser. A mim me foi revelado este segredo. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua que era grande, e cujo esplendor era excelente. Estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. E estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua, se fez em um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis. Pois o Deus dos céus te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele tu os entregou nas tuas mãos e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro.
Depois de ti se levantará outros reinos inferiores ao teu. E um terceiro reino de mental, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele algumas coisas da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte do reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro, misturado com barro e lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído. E esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira que, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Paramos aqui. O sonho é complicado. Agora imagina o crente que orou, foi para casa orar junto com os 4 amigos, ou pediu para os amigos orarem juntos, para que Deus desse o sonho e a interpretação. Outra característica de Daniel que me chama bastante a atenção é que ele não apenas, claro, caráter cristão, caráter de crente, melhor dizendo, caráter de uma pessoa que acredita no seu Deus e que vive o que acredita, que vive o que prega e prega o que vive. E que, acima de tudo, reconhece a voz do seu Deus. Porque talvez um crentezinho aqui, outro crentezinho ali, eu me coloco no meio deles. Deus dá a revelação, o sonho, e o crente ainda fica, será que foi Deus? Eu não vou entrar na presença do rei, não. Sei lá que isso é revelação ou será que isso é da minha mente? E Deus já mandou ir, deu a revelação e mandou ir. Será que é da minha? Será que é da minha mente? Será que isso é revelação da minha? Porque, claro, que a gente tem que ter um certo discernimento, no mínimo. Porque depois a gente sai profetizando para tudo que é lado, não se cumpre, aí profetizamos coisas do nosso coração. Coisas do nosso coração. Mas ali, Daniel, imediatamente, estou sem voz? Daniel, imediatamente, estou sem voz mesmo? Vou ficar sem voz? Ah, tá bem. Eu vou ficar falando com o microfone sem voz. Onde é que eu estava? Vai para... Como é que eu estava? Não, estava falando sobre a revelação. Crente que tem dúvida da revelação, porque depois vai dar a revelação, e a revelação não sai como deveria, ou seja, vai dar dando revelação para toda a gente. Como por acaso, eu me lembro também de uma mulher, né, que chegou para mim e disse assim: irmão, culto de oração. Irmão, eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse: faça, irmã, claro.
o irmão é casado. Eu disse, não, irmã. O irmão tem namorada? Eu disse, tenho não, irmã. Ai, Deus está mandando dizer que a sua mulher está próxima. Passou ainda 3 anos, ela não estava tão próxima assim. E até hoje eu me pergunto, que revelação louca foi essa? Quer dizer, a mulher não tem visão, não reconhece a voz, pensa pedir, pensa perguntar, irmã, eu vou voltar a dizer, irmã, se Deus está mandando dizer, Ele me conhece. Está com medo de dar uma profecia, de dar uma profetada, irmã? Então é porque no mínimo já não, né? Já não, a coisa aí não está muito boa, né? Ainda não entendi essa profecia, mas guardei a experiência. É bom a gente guardar essa experiência da vida. Mas claro, mas observe, mas a intimidade que nós temos com Deus, de ouvir a sua voz e saber quando é a voz dele. E ter a convicção de que é ele que está mandando, mas está mandando fazer uma coisa meio estranha, eu não sei, se ele está mandando, vai, faz. Está entendendo o que eu estou dizendo? Mas aí, João Paulo, eu tenho medo. Então você é um crente covarde. Quem tem medo de fazer aquilo que Deus manda é covarde. É covarde primeiro por quê? É covarde porque não ora. Não ora. Porque a palavra de Deus diz claramente, e entre o que você pensa e o que a palavra de Deus diz, eu fico com o que a palavra de Deus diz. Se me buscar de todo o teu coração, me achareis. Ah, mas eu não estou achando Deus. Não está buscando, mas eu oro todo dia. Não, está buscando de todo o coração. Parou alguma parte ali da frase e você não está vivendo. Ou a palavra de Deus está errada. Eu já vi crente errado, palavra errada ainda não vi não. Então, o homem chega com aquele sonho doido, sabe lá se era aquilo, porque o rei não tinha falado, o rei não tinha contado, o rei não tinha dito nada, e ainda vem com a outra interpretação. A pessoa tem que ser um crente que sabe do que faz. Um crente que sabe o que está falando, que conhece e reconhece a voz do seu Deus. Sabe em quem crê. Sabe ouvir a voz daquele que professa ser seu Deus. É essa a interpretação. É esse o sonho e é essa a interpretação. Imagino, claro, toda vez que eu estou lendo a Bíblia, passa uma historinha na minha cabeça, um filmezinho na minha cabeça. Não sei se na cabeça de vocês passa, isso é coisa de doido mesmo. Eu vejo Nabucodonosor, eu vejo Daniel, eu vejo todo mundo, eu me entrego, entro lá dentro, vejo tudo, vejo Daniel na posição. É isso, rei, então. Vejo o rei com a cara de assustado olhando para Daniel. Vejo o rei caindo a ficha. E a gente vai falar ainda na interpretação desse sonho e o que ele tem implicação para nós. Mas eu quero terminar o capítulo 2, antes de entrar nessa parte. Versículo 46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel. E ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse, respondeu o rei a Daniel e disse, certamente o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudesse revelar este segredo. Para aqui, voltemos, pegar mais um pouco. Eu amo Daniel. Eu amo Daniel. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Uma coisinha pequenininha, Deus segura, sustenta a palavra no nosso coração. É difícil pregar o evangelho, não é?
Não é. Não é difícil converter almas. É difícil converter almas. É difícil converter almas. É difícil evangelizar. É difícil falar de Jesus. É, Milena. É difícil. É difícil. Sabe por quê? Na maioria das vezes é difícil. Na maioria das vezes é difícil. Porque as nossas palavras não refletem a verdade daquilo que a gente crê. Porque a nossa vida não é algo que alguma pessoa diga, eu quero esse teu Deus. Porque se a gente diz que é cristão, a pessoa vai dizer, Deus me livre entrar nessa igreja para não ficar com a vida igual a tua. Deus me livre conhecer a plenitude da palavra para ter uma vida igual a tua. Deus me livre ser cristão para ter a família destruída como a tua. Deus me livre conhecer a Deus para me botar aí, ó, fofocando todo mundo, fazendo intriga entre irmãos. A gente não dá testemunho. A gente não dá testemunho. Quer converter quem? Irmão, vá para a igreja. Fazer o quê? Que tu tá lá todo dia e não te convertes. Tá lá todo dia e vive como se não estivesse. Tá lá todos os dias, mas ainda é uma das piores pessoas do mundo. É ruim. É fofoqueiro. É traidor. É maldizente. É uma boca perversa. Então, é difícil pregar. É difícil converter. É difícil anunciar. Agora, mudar de microfone. Ah, amém. O pastor não quer me dar corda. Tô dando corda. Dê corda aí, pastor. Pronto, aumenta aí para a internet. Se tiver ainda. Então, Daniel nem precisou entregar panfletinho para Nabuquinho. Daniel nem precisou ser, como nós chamamos, proselitista. Venha para a minha religião, venha para a minha religião, venha para a minha religião. Daniel nem precisou entregar nenhum tipo de panfleto, nada. No momento certo, na hora certa, Deus enviou o seu servo. E ele vai lá e anuncia. E ele vai lá e diz o que Deus tem. O Deus aproveita a oportunidade e fala, olha, o Deus dos céus me chamou e vos disse isso. O reconhecimento é imediato. O reconhecimento de que o Deus de Daniel é verdadeiro é imediato. Por quê? Pelo testemunho. E não é, nós conhecemos a história de Daniel toda, estamos lendo o livro, mas nós conhecemos a história de Daniel toda. Nós sabemos que esse mesmo relato é feito ao final da fornalha, sabemos que esse mesmo relato é dado ao final das covas dos leões. Nós sabemos da fornalha, sabemos que esse mesmo relato é dado ao final das covas dos leões. Nós sabemos da fornalha, sabemos que esse mesmo relato é dado ao final das covas dos leões.
nós sabemos da fornalha, sabemos que esse mesmo relato é dado ao final das covas dos leões. Nós sabemos Dá para ver aí a diferença? E aí eu quero que você faça uma análise da sua vida. Dá para pregar o evangelho? Dá para pregar o evangelho e dizer, vem viver. Vem ser como eu. Olha a minha vida. Vem ser como a minha vida. Será que dá para dizer? Eu sou íntegro. A mentira não se acha na minha boca. Tudo que eu faço é para Deus e por Deus e para Ele são todas as coisas. Vem para cá porque aqui eu busco primeiro o reino dos céus e a sua justiça e a sua justiça. E eu sei, eu tenho fé que todas as outras coisas me serão acrescentadas. Vem porque eu vivo por fé e não por vista. Porque o justo vive pela fé. Será que podemos dizer isso? E as pessoas vão dizer assim, verdadeiramente, tu serves ao Deus dos céus. Qual testemunho que nós crentes estamos dando? Cada um tem um papel responsável nesse mundo. Cada um de nós temos um papel responsável nesse mundo. Ninguém aqui está livre, não. Mas eu não sou diácono, eu não sou pastor, eu não sou, não. Cada um de nós. Cada um de nós. Ninguém aqui tem o síndrome de Caim. Sabe qual é o síndrome de Caim? Já ouviram falar na síndrome de Caim? Não. Que tenho eu com a vida do meu irmão? Por acaso sou eu o guardador da vida dele? Sabe quem disse isso? Caim. E muita gente se assemelha a Caim. Vou procurar um personagem bíblico para me parecer. Caim. Sei lá da vida do meu irmão, eu sei da minha. Tem o meu testemunho, é eu e Deus, irmão. Cuide da sua vida, deixa que eu cuido. Eu estava ouvindo uma pregação, eu estava lendo um texto, acho que foi uma pregação que o cara disse, o irmão da igreja ou está fazendo discipulado com o capeta, ou está fazendo discipulado com o demônio, que a coisa está difícil para substituí-lo. Que a coisa está difícil. Então o rei, capítulo 40, versículo 48. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Porque um crente quando um crente sobe, ele não sobe só. Tinha ali um grupo que estava intercedendo por ele. Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Daniel subiu, sobe todo mundo junto. Sobe todo mundo junto. Daniel pediu ao rei para também abençoar Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque reconhecendo que foi a oração dos 4 que agiu em favor dessa nação. Agiu em favor. Muitas vezes as pessoas esquecem da igreja que orou e pagou um preço de oração para que as vitórias viessem, para que as vitórias acontecessem. Às vezes a vitória vem e a igreja sempre é a primeira a ser solicitada na hora do aperto e a última a ser lembrada na hora da vitória.
participam da aflição. Mas da bênção está difícil. E então o Daniel pediu, constituiu ele sobre os negócios das províncias, e lá eles viraram, claro, viraram governadores, mas Daniel estava às portas do rei. Claro, o rei estava ali mais perto de Daniel. Agora, rapidinho, pode mostrar aquela foto? A seta, pronto. Que é a visão que o rei teve. Não, dá para ver. É só ver aí a bendita estátua. Algumas bíblias de estudo trazem essa estátua, mais ou menos o que teria sido a visão. Consegue dar um... pode botar a cabeça, a gente vai descendo aí. Pronto, a cabeça de ouro era a Babilônia, que durou até 539 a.C., quando Ciro assumiu. Ciro não era babilônico, ele era persa, medo-persa. Então, começa então o reinado de prata no ano 538 a 331 a.C. Sobe mais aí um pouco. Depois veio o reino da Grécia, né, 331 a 168 a.C. E por último, Roma, que foi de 168 a.C. até 476 depois de Cristo. 400 anos depois de Cristo, Roma durou. E agora sobra o que ele disse lá no final, os pés de barro e de ferro, que estavam lá se misturados, mas não se misturavam e formavam reis fracos. E aí, provavelmente, alguns estudiosos dizem que essas misturas são as nações na Europa. Na verdade, é uma mistura dos grandes impérios hoje. Hoje nós temos impérios. Se a gente for os Estados Unidos como o império, a Europa em si, o bloco Europa como império, a Ásia, a China, tal, como também outros impérios, outras forças imperiais. E o que nós temos, na verdade, são grandes potências que estão se levantando. Se a gente for, e mais à frente a gente vai ver aqui em Daniel outros textos que vão explicar melhor esta visão, porque não é somente esta visão que o rei temos outras visões também que Daniel tem, que completam esta visão do rei. Mas ele está falando aí de um tempo futuro, provavelmente o tempo que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo nos pés da estátua, barro e o ferro, e consequentemente vai haver uma pedra, que vai derrubar e acabar com todos esse reino, e essa pedra ela é cortada sem mão. E por que ele diz cortada sem mão? É uma obra exclusiva de Deus. É Deus quem vai enviar essa pedra para eliminar, e tudo vai virar pó. E aquela pedra vai crescer como um grande rochedo e vai tomar toda a terra. Claro que a pedra não é Pedro, nem tampouco a Igreja Católica. A pedra é Jesus Cristo, a rocha eterna. E é Ele que vai destruir esses reinos frágeis desses últimos anos. Que está ali. Barro e ferro se misturando, totalmente misturado. Ok? Então nós estamos vivendo essa época aí. O sonho de Daniel, quando Daniel teve essa revelação dada ao rei, ele não sabia, claro, ele estava vivendo antes, estava vivendo na época de Nabucodonosor. Ele viveu até o início dos medos, mas ele não sabia que exatamente poderia coincidir os grandes impérios mundiais, e que nesses últimos anos não teriam impérios mundiais, que é o que ele está dizendo aí. Não há um grande império, há vários impérios, há vários reis, que ele vai usar a expressão rei, vários reis, e esses é que formam o pezinho ali que vai ser quebrado. A pedra não esmiuça nenhum deles, somente aqueles dos últimos dias, que são os pés.
Então, essa visão é uma visão escatológica e nós vamos voltar a esta imagem quando tivermos as outras visões completando essa visão para que a gente possa seguir. Ok? Então, ficamos por aqui com o livro de Daniel, que está sendo tão bom, tão gostoso, tão feliz de ouvir e de pregar, não é? Oh, tão simpática a vida de Daniel. Estou ansioso pelo capítulo 3, quando a gente vai entrar na fornalha. A gente vai aprender com a gente vai entrar com Sadraque, Mesaque e Abednego, e o terceiro e o quarto, que é parecido com o Filho do Homem. E vamos falar ali de teofania, da presença de Jesus, e todas essas coisas que nós já falamos em outros momentos, e agora nós vamos especificamente focar aqui, ok? Que Deus possa nos abençoar, Senhor, que Tu possas nos guiar a nossa casa, que Tu possas, Senhor, que esta palavra ministrada em nosso coração, Deus, possa surtir efeito no nosso caráter, surtir efeito, Senhor, na nossa vida, na nossa preparação, Pai, na nossa comunhão contigo, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aperfeiçoa, Deus, a obra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aperfeiçoa a obra, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Teu nome seja glorificado em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para que o Teu nome seja glorificado no meio dos povos, no meio das nações. Para que o povo saiba que Tu, Senhor, és Deus sobre as nossas vidas, e que nós, Senhor, possamos verdadeiramente ser filhos e filhos obedientes à Tua palavra, obedientes à Tua voz, e que verdadeiramente possamos cantar e com verdadeira certeza de coração, Senhor, que tudo é para Ti, tudo é para Ti, por Ti são todas as coisas, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos que estão aqui, que estão pela internet, em nome do Senhor Jesus. Amém. Som. Aleluia. Glória a Deus.